E pela primeira vez aqui estamos muito felizes de rever a fé dos irmãos, de rever o calor do Espírito Santo já se manifestando aqui no nosso meio. Amém? Quero agradecer ao pastor Rodrigo, pastor Getúlio, quero agradecer toda a equipe de nossos pastores, pastor Adriano também veio lá da região de Porto Alegre, pastor Ricardo ali de Caxias, pastor de Sarandi que está conosco, nosso companheiro, que Deus te abençoe, pastor Antônio, também de Curitiba, esse jovem esbelto que está aí passando no nosso meio, pastores de Marau, também nosso companheiro Claudemir está conosco aqui, vindo de Caçador para nos prestigiar, que Deus te abençoe. E também o nosso pastor Luiz Gomes, que é um dos diretores da Igreja Visão Missionária. Esse jovem tem 82 anos de idade, acabou de casar e viajando, não para de viajar, fazendo a obra de Deus, hein? Eu quero chegar também a essa idade, a essa fé, em nome de Jesus. Parabéns, pastores Gomes, que veio. Deus abençoe a todos. Pastor William também está conosco. Deus guarde a todos. Queridos irmãos, sem perda de tempo, vamos ler a palavra. Olha que som maravilhoso ficou agora, hein? Só tira o fundo, tá? Esse fundo assim, se eu colocar fundo, que eu sou da antiga. Esse negócio de fundo é a turma nova, né, irmãos? Nós somos da antiga. Vamos ler a palavra. Quero ler um versículo, não quero cansar muito aos irmãos. Quero ler um versículo da palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 6, aliás, capítulo 11 e o verso 6. Vamos lá. Estamos com a nossa sede mundial em Curitiba, mês de julho, vamos ter a convenção mundial. Estamos com igreja também no Paraguai, no Uruguai, na Argentina. Temos igreja agora lá na Europa. Inauguramos a Bélgica. Mês que vem estou lá inaugurando a Holanda, né? País muito complicado, cheio de ideologias. Lá na Holanda vai nascer o primeiro bebê resultado da união de um homem contra outro homem, junto com outro homem. Como eles vão fazer, não sei, mas é sinal da volta de Jesus, não é, meus irmãos? Aquele povo lá precisa muito ouvir a palavra do nosso Deus. E temos chegamos também na França, irmãos, graças a Deus. E a obra está andando porque vocês têm orado por nós. Amém? A Visão Missionária, 30 anos atrás, começou numa garagem na cidade de Blumenau, no ano de 1996. E porque vocês oraram por nós, porque Deus mandou essa equipe de obreiros, a igreja está crescendo em todo o Brasil para a glória de Jesus. Amém? A gente sozinho não pode fazer nada, mas Deus levanta uma equipe forte, né, meus irmãos? Cheia do Espírito Santo. Vamos ler então a palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Apenas uma frase desse versículo que diz assim, uma frase: sem fé é impossível agradar a quem? Bem forte. A quem, irmão? Então de novo, sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, ó Deus, a tua graça, a tua unção, uma virtude sobrenatural aqui agora. Venha falar conosco através da tua palavra. Não olhe para as nossas fraquezas, Senhor, mas olhe para os dons espirituais, olhe para as tuas promessas, Pai, olhe para a fé do teu povo que clama agora. E calabachega.
Amém, meus irmãos? Queridos, podem sentar, por gentileza. Amados, ninguém ande agora, ninguém converse, para nós meditarmos na palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se nós não pararmos para ouvir, a fé não vem, a fé não cresce, e por seguinte a bênção a gente perde. Então, na hora da mensagem, não ande, não converse, vamos meditar para Deus nos abençoar, irmãos. Irmãos queridos, a Bíblia diz que sem fé é impossível, não há como agradar a Deus. A Bíblia não diz sem teologia você não agrada a Deus. Não. O que chama a atenção de Deus na nossa vida não é o nosso conhecimento, não é os nossos talentos humanos. Você sabe que tem muita gente com conhecimento que Deus não abençoa. Há muitas pessoas que têm talentos extraordinários, pregam, cantam, e Deus não tem prazer de abençoá-los, porque o que atrai a Deus, o que chama a atenção de Deus na vida de uma pessoa é a sua fé. É a única coisa que impressiona Deus, é a única coisa que faz Deus se agradar de você. Deus não se impressiona com seus cursos, Deus não se impressiona com a sua voz, Deus não se impressiona com a tua sabedoria humana. O que Deus se impressiona é com a nossa fé. É aí que muitos se perdem, é aí que muitas igrejas ficam vazias do poder. Eu conheço igrejas cheias de pessoas vazias, nunca viram um milagre, nunca viram anjos, nunca ouviram a voz de Deus, não conhecem o evangelho poderoso, sobrenatural, porque a ênfase desta igreja não é a fé, é outras coisas, é o entretenimento. Porque o evangelho do reino, ele tem algumas características. O evangelho de Jesus, ele é sobrenatural, ou seja, ele não é refém dos talentos naturais. Jesus não só ensinava, Jesus não só pregava, mas ele também curava e expulsava demônios. Era o evangelho sobrenatural. Amém, meus irmãos? O evangelho do reino não consiste apenas em palavras, mas em poder, como diz 1 Coríntios 4:20. Então Deus quer chamar a nossa atenção para nós desenvolvermos a fé. Se você olhar na Bíblia, você vai perceber que alguns apóstolos foram repreendidos pelo Senhor porque lhe faltou fé. Amém? Amém, meus irmãos? Jesus chamou a atenção de Tomé. Jesus disse: Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente, tenha fé. Quando Jesus andava sobre as águas,
Pedro disse: eu quero andar também. A Bíblia diz, Jesus disse: vem. Pedro teve fé de tirar o pé do barco e colocar sobre as águas. Porque ficar de pé no barco, até eu fico. Eu quero ver você tirar o pé do barco e andar sobre as águas. Isso é sair do natural e entrar no sobrenatural da fé. Aleluia! Mas veja bem, ele começou a olhar para o vento forte, começou a olhar para a tempestade e começou a afundar. Aí Jesus o repreendeu: homem de pequena fé, por que duvidaste? Vocês estão entendendo? O Senhor repreende quem tem pouca fé, e o Senhor exalta aqueles que têm fé, irmão. Alô? Deus exalta, Deus ama, Deus se agrada na vida daquele que tem fé, porque quem tem fé honra a Deus, quem tem fé honra a sua palavra, irmãos. Adão e Eva, antes de pecar, antes da queda, eles viviam numa dimensão de fé, e a fé de Adão era tão grande que todos os dias ele ouvia a voz de Deus, irmãos. Ele ouvia a voz de Deus. Depois que Adão caiu, depois que Adão e Eva pecaram, eles conheceram um dos sentimentos mais diabólicos que existe, que é a incredulidade. Eles se tornaram incrédulos. A incredulidade bloqueia três coisas. Ele impede a salvação, porque a salvação também é pela fé, que não é de vós, é dom de Deus. A incredulidade bloqueia a cura, onde há incredulidade, porque a incredulidade gera dúvida, não tem milagres. E a incredulidade também bloqueia a prosperidade. Se nós nesta noite vencermos a incredulidade, Deus vai trazer salvação aqui hoje, Deus vai trazer milagres aqui hoje, Deus vai trazer prosperidade aqui hoje. Quem crê nisso, levante as suas mãos, abra a sua boca, dá glória a Deus. A origem da incredulidade, a inimiga da fé, se deu no livro de Gênesis capítulo 2, verso 11, quando o homem tocou no fruto do conhecimento do bem e do mal. Aquela árvore do conhecimento humano, terreno, do bem e do mal, era a origem da incredulidade. Antes do pecado, Adão e Eva não precisavam estudar, não precisavam buscar milagre. Eles viviam na dimensão da revelação, de bênçãos, de milagres, irmão. O primeiro casal, eles eram 100% do seu QI. Eles usavam 100% da sua inteligência. Imagine. Depois que eles pecaram, depois que o primeiro casal caiu, para você ter uma ideia, Adão e Eva perdeu 95% do seu QI. Imagina o tamanho da inteligência que tinha Adão, que tinha Eva. Hoje o homem mal chega a 5% do seu QI de inteligência. Quando chega a 4%, é considerado um super gênio, uma super inteligência. Imagina o homem como é que era antes do pecado, uma inteligência revelada e sobrenatural. Mas depois que eles caíram, a inteligência ficou limitada na mente humana. Eles ficaram só com o conhecimento do bem e do mal, conhecimento humano e terreno. Pode perceber, o homem, ele é inteligente, mas ele tem dificuldade em entender a Deus.
O homem tem dificuldade de compreender milagres. As pessoas mais inteligentes do nosso planeta não creem em Deus. Os maiores médicos não creem em milagres. Por quê? Porque por conta da queda, o homem perdeu a sabedoria e a revelação do Espírito Santo. O homem se tornou um ser natural. O que é que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 2,14? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O que é coisas? É milagres, é revelação, é libertação de demônios, é anestesia do Espírito Santo. Ele não entende os milagres, porque para eles parece loucura, irmãos. A queda gerou no homem um conhecimento só pela razão, pela lógica, pela ciência humana. É a ciência humana hoje que estabelece o que é certo, o que é errado. A ciência diz que AIDS não tem cura definitiva. A ciência diz, o conhecimento humano diz que câncer não tem cura, que diabetes só tem tratamento. Ela estabeleceu isso e todo mundo aceita. A mídia aceita, a sociedade aceita. Eles dizem, tem que ter comprovação científica, senão nós não aceitamos. Sabe por quê? Porque é uma mente limitada, é uma mente cheia de incredulidade. Eles não entendem o poder e o mistério da fé. Se eles soubessem o poder da fé, eles iriam descobrir que Jesus cura o câncer, que Jesus cura a AIDS. Alô, vocês estão aí, meus irmãos? Depois da queda, a inteligência humana ficou limitada. A ciência diz que é impossível Jesus ter andado em cima das águas. Não, ele não pode quebrar as leis naturais. O homem sobre as águas afunda. Eles não acreditam. Eles não acreditam que uma multidão atravessou o mar vermelho sem se molhar. Eles não acreditam. Isso é fora da razão, da lógica. Eles não acreditam que Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha de fogo ardente e nem um fio de cabelo queimou, irmãos. Eles não acreditam. Eles não acreditam que Jesus multiplicou pães, multiplicou peixes. Eles não acreditam que uma mula falou pelo poder de Deus. Eles não acreditam que um grande peixe engoliu um profeta. Eles não acreditam que Deus faz o sol parar. Eles não acreditam que Deus faz o fogo perder força. Eles não acreditam que Deus tampa a boca dos leões. Eles não acreditam na ressurreição dos mortos. Mas eu quero dizer uma coisa para você: esse Deus é poderoso, Ele pode sim. Quem acredita aqui, levante as suas mãos. Quem acredita no poder de Deus, levante a mão, abra a boca e dá glória a Deus, igreja. Quem crê, levante as mãos e glória a Deus. Esse Deus é vivo, esse Deus não mudou. O nosso Deus não é de madeira, o nosso Deus não é de gesso, o nosso Deus é vivo. Ele está aqui. Levante a mão se você crê. Ele vai operar na sua vida. Você crê nesse Deus? Você crê nesse Deus, irmãos, que pode fazer milagres? Então a sua diabetes não é nada para o nosso Deus. Esse tumor não é nada para o nosso Deus, irmão. Basta ter fé. Diga fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas para eles, para os ateus, para os grandes cientistas, para
Para os grandes médicos, irmãos, para os sábios e entendidos, a Bíblia é uma utopia. A Bíblia para eles é uma fantasia, porque o homem, quando caiu, perdeu o conhecimento revelado. Infelizmente, nós temos um inimigo espiritual, e esse inimigo, que se chama Satanás, é o que tem gerado no coração do homem natural a incredulidade. 2 Coríntios 4:4, a Bíblia diz assim: nos quais Satanás, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do verdadeiro Evangelho. Não consegue entender o Evangelho. Satanás o cegou. Há muitas pessoas cegas dentro de igrejas, irmãos. Há muitas pessoas cegas dando aula na faculdade. Há muitas pessoas cegas andando no corredor dos hospitais de roupa branca. Há muita gente cega. Sabe por quê? Porque Satanás gerou no coração deles incredulidade. E a incredulidade bloqueia milagre. Eu sempre digo: Deus cura todas as enfermidades. Você não entendeu, eu vou repetir: